Deixa o Senhor falar contigo, porque ninguém pode parar aquilo que o Senhor tem a fazer na sua vida, né? E são coisas grandes. Nessa noite, pode ter certeza que Deus está enviando provisão, que Deus está abrindo porta, que a provisão do Senhor está chegando, que a resposta do Senhor está chegando nessa noite. Então, tão somente adore o nome dEle. A obra do Senhor, ninguém pode parar, pois a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Por amor ao seu nome, muitos sofreram perseguições, foram levados para o fogo, lançados na cova de leões. Mas Deus sempre levanta servos que não têm medo, pois estão em oração. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. É Deus que abre a porta, ninguém pode fechar. Se te perseguir, não temas, isso logo vai passar. Deus vai te matar. Você está com você, é mais forte que o mal. Não pare agora, porque já está perto o final. Deus com você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões estou presente. Quem sofre por amor de Deus nunca padece. É que confiança na final está por fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Nada vai calar a voz, nada pode parar nem deter o povo de Deus. Porque Deus envia anjos para nos guardar, e o que promete Deus cumpre, não vai falhar. E a porta que Ele abre, homem não pode fechar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões estão presentes. Quem sofre por amor de Deus nunca padece. Porque Deus sempre dá o escape e fortalece. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de vitória. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo Ele entra com a gente. Também na cova dos leões estão presentes. Quem sabe por amor de Deus nunca padece. Quem sempre dá escape a Ele é o seu melhor amigo. E quando morre vai direto para a glória. A recompensa é a coroa de Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma boa noite. Nesse momento nós estaremos a ouvir a palavra do Senhor Jesus. A minha missionária Beatriz vai estar ministrando a palavra. Eu, juntamente com você, eu queria entregar agora nas mãos do Senhor a vida da serva do Senhor. Eu queria que você estendesse as suas mãos direcionadas a esse altar. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua maravilhosa presença nessa casa. Eu te louvo, ó Deus, porque verdadeiramente o Senhor tem estado e se faz presente nessa noite, nesse lugar, Pai. Ó Deus, agora estaremos todo ouvindo a tua voz.
E agora, Senhor, eu oro pela vida da tua filha, entrego nas tuas mãos. Espírito Santo, Deus, capacita, usa a tua filha com autoridade, com graça. Toda palavra que sair dos lábios da tua serva, seja cada uma delas inspiração do Espírito Santo, Pai, a fim de que cada palavra toque no nosso coração, toque no coração daqueles que estão ouvindo, e que nessa noite, Pai, a tua palavra traga cura, traga renovo, liberta, ó Deus, que a tua palavra nesta noite, ela possa transformar e abençoar, Pai, a vida de todos quanto estão agora prontos a ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. É muito bom estar na casa do Senhor. Aleluia. Melhor ainda é quando podemos sentir a presença do Altíssimo. Eu queria pedir que você juntamente comigo nessa noite fosse lá em João, capítulo 8. A leitura vai ser do versículo 1 ao versículo 11. João, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Amém? Amém. Que tem como subtítulo assim: A Mulher Adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentando, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Isto diziam tentando que terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreviam na terra com o seu dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles a resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te são acusadores? Ninguém condenou. E respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nessa noite eu queria falar para você que Deus perdoa os nossos pecados. Porque quantas das vezes nós vamos e ainda pecamos outras vezes. E Jesus ainda está disposto a nos perdoar quantas vezes for preciso, se houver arrependimento. Jesus, ele me surpreendeu ao ler essa passagem tão conhecida, mas alguns pontos me chamaram a atenção. Jesus, ele surpreendeu os escribas e todos que estavam ao seu redor com a sua atitude. Sabe aquele dia que você está em uma situação que você não sabe o que responder? Já foi pego algum tempo assim? Que alguém te faz uma indagação, te coloca contra a parede e você fica pensando o que responder, você não tem tempo para pensar e depois você fala assim: eu poderia ter respondido assim, eu poderia ter feito tal jeito, depois que já passou. Mas Jesus, a inteligência de Jesus é sobrenatural. O que estava ao redor de Jesus, o que fazia outras pessoas terem medo da circunstância que estava naquele lugar, não abalou o mestre, não trouxe medo ao mestre. Por mais que ali tivessem pessoas que estavam procurando acusações contra ele, não teve nada que desestabilizasse a Jesus naquele momento. Olha a tranquilidade de alguém que está com a consciência totalmente limpa. Ali todos imaginavam um cenário.
Uns já pensavam assim, já estou com a pedra já à espera para apedrejar. Outros já pensavam assim, coitada dessa mulher, já era, acabou para ela ali. E os escribas estavam assim, vai Jesus, o que você disser eu já tenho armado contra você. Se você disser que sim, eu te pego de um lado, mas se você disser que não, eu também te pego do outro lado. Aquele ditado, se correr o bicho pega, mas se ficar o bicho come. Com Jesus nem isso funciona. Jesus estava ali e olha a tranquilidade de Jesus. A situação estava completamente difícil. Jesus se põe a escrever na areia. Pensa agora você abaixado, pensando com a sua cabeça em paz, desenhando na areia. As ondas estão batendo, mas ali não tinha onda, era só areia do chão. Será que você colocaria a mão no chão nesse momento? Para fazer alguma coisa no chão? Mas Jesus estava ali, despreocupado, porque já sabia o que ia fazer. Os escribas imaginavam o seguinte: se Jesus disser que ela está condenada, nós vamos questionar a sua caridade, o seu amor. Por que Jesus, que veio para trazer amor, paz, transformação, acusaria alguém? Olha que situação difícil. Mas se Jesus dissesse que também não condenaria aquela mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés e seria acusado de ir contra a lei. Então, de todo jeito, Jesus estaria errado. Mas eu conheço um Deus que ele não erra nunca. Para a sociedade, Jesus estaria errado em qualquer uma das situações, mas Jesus ele dá certo em todas as coisas. E quando Jesus abaixa a sua cabeça e começa a escrever ali no chão, ele lança uma pergunta que muda todo aquele cenário hostil. Estavam ali pessoas planejando pegar Jesus, planejando, arquitetando contra ele, e estavam ali já esperando para apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, com apenas uma pergunta, desmonta tudo aquilo que eles planejaram. Aquele que não tem pecado. Você já parou para contabilizar os seus pecados? Se não fez isso, é melhor nem fazer, porque são muitos. Nós já somos frutos de pecado. Então, se pararmos para contabilizar todo o nosso pecado, vai dar uma dificuldade de contagem aí. Porque são muitos, podemos esquecer alguns. Então, eu não posso julgar alguém, eu não posso condenar alguém pelo seu ato, pelo seu pecado, se eu também tenho os meus. Mas aí entra aquele detalhe, mas o meu é bem menos do que o fulano de tal. Não existe isso. Pecado continua sendo pecado. Pecado continua sendo errado, sendo ele grande ou pequeno, porque ele não tem tamanho. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, porque o meu pecado aos nossos olhos é menor do que de outra pessoa. Como nós somos julgadores? Porque nós queremos determinar o tamanho do pecado pelo que a pessoa fez. Jesus estava ali para demonstrar que todos nós somos pecadores, todos nós merecemos misericórdia. Mas sempre queremos julgar alguém. Sempre queremos apontar alguém. Sempre queremos determinar o que a pessoa está certa, o que a pessoa está errada. Se você se encontrasse também nessa situação, você se colocaria em qual lado? Você também teria o dedo para acusar, para dizer assim, não, realmente na lei diz que se ela fosse pega em adultério, era para ela ser apedrejada. Mas posso te fazer uma pergunta que me chamou também a atenção nesse texto? Ela adulterava sozinha? Será que ela foi pega sozinha? Se ela fosse pega sozinha, ela não seria adultério, seria? Então foi pega o homem também juntamente com ela. Por que o homem também não estava nesse cenário para ser apedrejado? Por que somente ela estava ali sendo acusada? Eu acho que quando existe um relacionamento é a dois. Não tem como eu dizer que eu tinha um relacionamento com alguém se eu estou sozinha. Ela, se estava adulterando, ela tinha alguém. Ela tinha um homem que estava com ela, mas só foi levada ela. Outra coisa que me chamou muita atenção, que no início do texto, no versículo 1, diz assim: Jesus, entretanto,
foi para o Monte das Oliveiras. E no versículo 2 diz assim: de madrugada voltou novamente para o templo, e todos iam ter com ele, e ensinando estava. Olha como é que nós somos pegos pelas nossas escolhas. Jesus escolheu estar no monte, orando. E ainda, de madrugada, escolheu voltar para o templo. Enquanto essa mulher, no mesmo dia e no mesmo horário, escolheu outra coisa. Ela escolheu adulterar. E no horário que Jesus estava no templo, ela foi pega em condenação. O tempo é o mesmo para todos. Mas quem escolhe o que fazer desse tempo sou eu e você. E a consequência, ela vem. A consequência do que eu faço, ela existe. Jesus teve a consequência que estava no monte, estava a ensinar no templo. A consequência de Jesus ter mais sabedoria do Espírito Santo, está ali firmado na palavra. Mas a consequência daquela mulher está diante do medo de ser morta por apedrejamento. A consequência dela ter ido ter uns minutinhos de prazer foi a morte, se Jesus não tivesse mudado a história dela. Olha, o que você faz com o seu tempo pode determinar o seu final, pode determinar a sua trajetória. Ela nunca deveria ter imaginado assim: eu vou ser pega, porque se ela imaginasse, ela não teria sido feita. Mas ela imaginou o quê? Eu vou estar com ele, vou estar ali sentindo prazer, vou estar ali com a pessoa que eu quero. E Jesus sentia prazer em falar com Deus. Jesus tinha necessidade de estar no monte a orar para falar com o Pai. O seu prazer vai determinar também a sua história. Se você tiver prazer na lei do Senhor, se você tiver prazer em orar, prazer em ouvir a palavra, prazer em falar de Jesus, ocupar o seu tempo com coisas boas, você também terá retorno. Agora, se você faz algo que não agrada ao Senhor, você também terá o mesmo retorno, só que de forma diferente. Agora, continuando a imaginar esse cenário, Jesus estava tranquilo, porque ele estava num lugar que não era ruim. Jesus não foi pego num lugar que estava trazendo tragédia, que estava trazendo uma vergonha, mas Jesus estava ali, posto no lugar certo, na hora certa, no momento certo e com a palavra certa. Mas aquela mulher que escolheu errar, no mesmo horário que Jesus escolheu acertar, ela estava diante de todos com medo, preocupada. Imagine o que passou na cabeça dela: é a minha última chance, dessa não escapo mais. Será que era a primeira vez que ela adulterava? Acredito que não. Já tinha um lugar marcado, já tinha a pessoa certa. Porque se você fizer algo e der errado logo de primeira, você quer logo mudar a sua trajetória. Mas quando você faz algo de errado, que ela dá certo por um tempo, você tenta outras vezes. Então as suas escolhas envolvem muito o que você está colhendo no dia de hoje. O que você tem plantado, você vai colher. O que aquela mulher plantou foi algo errado, ia colher algo errado. Até que Jesus mudou a trajetória e a história dela. Sabe quando ela foi posta naquele lugar? Eu imagino que ela nem capacidade de levantar a cabeça para olhar os seus acusadores ela tinha, porque a vergonha era grande. Você errar já está errado, e você ser pego no erro, então duplamente errado. Você fica com vergonha. Sabe, até para pedir perdão, como é que a gente se sente envergonhado quando a gente erra? É mais fácil você pedir perdão ou você perdoar? Nenhum dos dois eu acho que é fácil, mas é necessário. Porque nós erramos, outras pessoas erram também. E isso que Jesus estava demonstrando: todos temos pecado, todos nós erramos, mas somos merecedores de perdão. Ali ela com certeza mostrou arrependimento interno para Deus. Porque Jesus, ele não é apenas aquele que vê a aparência por fora, mas ele contempla o que você tem por dentro. Nenhum daqueles acusadores conseguiu ver o arrependimento daquela mulher, até mesmo porque estavam tão preocupados em acusar. Quem está preocupado em te acusar não vai ver o seu arrependimento.
Quem está preocupado em te trazer à tona a vergonha do seu problema, não está preocupado se você se arrependeu e quer mudar de vida. Não conta com ninguém dizendo assim, fulano que me apontou o dedo agora está me dizendo que eu posso ter uma mudança de vida. Não é assim que funciona. A minha mente, ela vai trabalhar naquilo que eu desejo naquele momento. E naquele momento, todos que estavam ali desejavam ver a atitude de Jesus contra aquela mulher. Mas Jesus, ele vem para quebrar protocolos. Ele vem para mudar a situação. Aquela mulher estava ali diante de um cenário com medo, vergonha, diante da morte, diante da dificuldade. Mas sabe algo que me chamou a atenção de pensar assim, Deus, como pode Jesus, num momento tão difícil como esse, estar tão tranquilo escrevendo na areia? Colocar o dedo dele tão limpo num lugar tão sujo, aonde todos poderiam estar pisando, onde todos estavam pisando, aonde alguém poderia pisotear o seu dedo, onde tudo aquilo que tem de sujeira está se encontrando no chão, mas Jesus colocava o dedo no chão. E sabe o que veio para mim? Que quando Deus coloca o dedo num lugar sujo, é para trazer transformação na história. Porque aquela mulher já tinha a história dela já escrita pela humanidade, dizendo que ela morreria ali e que tinha acabado daquele jeito. Mas Jesus dizendo assim, olha, mesmo estando sujo, mesmo estando em pecado, eu transformo, eu mudo, eu trago algo novo, algo diferente para a sua vida. Jesus, ele, ao construir ali aquela escrita na areia, talvez não dizia nada, mas por ele se importar de colocar o dedo no chão e escrever, ele dizia assim, mesmo que você esteja suja, mesmo que você esteja em pecado, eu escrevo uma nova história para a sua vida. Eu escrevo tudo novo, tudo diferente, porque não importa o que você fez, mas o que importa é o que você vai fazer daqui em diante. O que importa é que o que você faz depois que você tem um encontro com Jesus. O que você teve antes não vai importar, mas o que você fez depois que encontrou com Jesus é o que vai valer a pena. Jesus, ele pode pegar a sua história. Sabe quando a gente está escrevendo num papel e pega com a mão suja e o papel fica totalmente sujo? Ele não vai nem mais reaproveitar isso. Ele vai jogar fora e vai escrever tudo novamente, tudo num papel limpo. Ele vai dizer assim, pode o mundo estar te acusando que você não vale nada, pode o mundo estar dizendo que você não tem mais jeito, pode o mundo dizer que você pecou dessa maneira, de tal forma, você adulterou, você roubou, você matou, você se prostituiu, mas ele escreve coisas novas sobre você. Ele pega toda a sua história antiga e transforma numa história nova, algo que ele mesmo escreveu para você. E vou te falar algo. Quando Jesus escreve e ele levanta os seus olhos, ele pergunta à mulher, aonde estão os seus acusadores? Ninguém ficou para te acusar? E ele diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quantas das vezes Deus entra na nossa história e não reconhecemos o que Deus fez para mudar a nossa característica de viver? E voltamos a pecar outras vezes sem pensar nas consequências. Deus, ele é Deus para escrever uma nova história. Ele é Deus de livramento, ele é Deus de salvação, ele é Deus de cura. Mas também depende de eu e você tomarmos vergonha na cara e querer mudarmos a nossa consequência de vida. O possível, eu e você que devemos fazer, mas o impossível fica para Deus. Quantas das vezes nós olhamos para Jesus e dizemos, Jesus, por que eu estou vivendo assim? Jesus, por que tem tantas pessoas me acusando? Por que está acontecendo dessa forma? Mas não queremos mudar a nossa forma de viver. E quando vivemos com Deus, tem que viver diferente. Eu não posso querer que Deus tenha um encontro comigo, que mude a minha história, que me dê livramento no momento que eu quero, mas depois eu voltar a viver da mesma forma adiante. Já imaginou se essa mulher, depois de ter tido esse livramento de morte, ela saísse dali e voltasse a adulterar? O que tinha valido a pena o que aconteceu? Para Jesus, ia continuar da mesma forma, porque Jesus não tinha pecado. Mas para ela, talvez em outra vez,
Jesus não estaria naquele lugar para livrar outra vez, para fazer outra vez, porque até mesmo que nos tornamos um pouco sem vergonhas, porque quando Deus nos dá escapatórias, nos dá livramento, nós relaxamos e queremos fazer um pouquinho de Deus de bobo. Muitas das vezes, se Deus te deu livramento na primeira vez que você cometeu o mesmo pecado, você faz outra vez, e Deus te dá um livramento outra vez, você vai querer permanecer nesse erro. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você reconheça o seu pecado, se arrependa e mude de vida. Ele quer que você não faça mais a mesma coisa que você fazia. Lembra do ladrão na cruz? Quando veio o arrependimento? No último instante da vida dele. No último momento. Foi o momento que veio o arrependimento. Quando estava para morrer naquela cruz. Talvez existem pessoas que o arrependimento vai vir no último momento de vida, mas vai se arrepender de verdade. Mas e se a vida continuasse para ele? Será que o arrependimento continuaria também? Você já viu a pessoa que diz assim: eu roubava, mas agora eu não roubo mais. Tem que conquistar a confiança das outras pessoas. Mas se você der algum vacilo, tudo aquilo que você fez de bom, nada vai ser reconhecido, mas vai vir à tona o seu pecado outra vez. Mas agora, se você pode pecar em outras áreas, mas não na mesma área que você pecava antes, vão reconhecer que Deus verdadeiramente mudou a sua história. Verdadeiramente Deus mudou a sua vida, porque você vai ser testemunha viva do Senhor. Mas como seria carregado o nome de Cristo se você voltasse a pecar na mesma coisa? Não teria valido a pena o que Ele fez por você. Aí entra que Jesus tem poder para fazer, mas eu também tenho poder para desfazer. Deus, Ele confia em nós, Ele dá um voto de confiança e diz: olha, eu quero te perdoar, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua trajetória, eu quero fazer em você um novo homem, uma nova mulher, eu quero construir em você uma nova história. Mas quando nós não deixamos que isso aconteça, nós construímos tudo ao contrário. Ninguém vai se lembrar do que Deus fez por você outrora, mas vai lembrar do que você tem feito com a sua liberdade. Lembra que eu falei minutos atrás que no mesmo horário Jesus escolheu estar diante do Mestre, escolheu estar em oração, escolheu estar em separado, e no mesmo momento aquela mulher escolheu pecar, escolheu errar. A escolha é sua. Deus, Ele dá oportunidade para todos. O mesmo sol que brilha sobre o ímpio brilha também sobre o justo, mas o que você faz com isso que mostra a diferença. Eu não posso errar e botar para Deus assim: Deus, a culpa é sua, porque eu errei. A culpa é sua. Lembra quando Adão disse para Deus assim: Deus, é a mulher que tu me deste? Quando foi para justificar o seu pecado, o seu erro, a sua falha. Quem é que consegue na hora da acusação dizer assim: não, eu errei, eu reconheço que estou errado. Mas nós queremos sempre arrumar algum pretexto para cobrir o nosso erro, alguma coisa para dizer assim: não, eu errei porque fulano de tal fez isso comigo, eu errei porque na hora aconteceu assim, eu errei porque... por quê? Sempre tem um porquê. Aquela mulher talvez disse assim: eu errei porque o homem era bonito, eu errei porque ele também me conquistou, eu errei porque a vontade da carne foi maior, eu errei porque... Ter sempre um pretexto, sempre uma história. Mas nós nos esquecemos que Deus contempla o nosso interior e sabe tudo que passa no nosso coração e na nossa mente. Então não tem como mentir, não tem como enganar o Espírito Santo. Podemos enganar pessoas, podemos mentir para pessoas, mas não podemos esconder a verdade por muito tempo. Aquela mulher talvez vinha escondendo a verdade durante um tempo, mas uma hora chegou a consequência do seu esconderijo, chegou a consequência daquilo que ela estava fazendo de errado, porque Deus não vai cobrir o seu pecado. Deus, Ele perdoa a sua falha, Deus perdoa o seu pecado diante do seu arrependimento.
Então a palavra-chave para isso tudo seria arrependimento, para mudança de vida. É preciso se arrepender para mudar de vida. Não tem como eu dizer que eu me arrependi de algo e continuar fazendo, então não foi arrependimento. Então eu não me arrependi, porque arrependimento traz mudança. Arrependimento traz a consequência de eu dizer assim, nunca mais eu quero voltar a errar desse jeito de mais uma vez. Mas Deus, Ele nos permite que a nossa consciência nos acuse. Se você perceber aqui, depois que Jesus perguntou assim, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, diz aqui que a consciência acusavam aqueles acusadores. Olha que interessante. A consciência acusava aqueles que estavam acusando. Então a acusação vai vir gerando acusações. Eu posso não falar com a minha boca para que alguém saiba o que eu fiz de errado, mas a minha consciência vai demonstrar que eu estou errado. A minha consciência vai dizer aonde é que eu errei. Então eu não posso mentir e dizer assim, eu não sabia. Eu errei, mas eu não sabia. Porque existe a consciência para te demonstrar o seu erro, para te acusar, dizer, olha, você está errado. Hoje, como nós cristãos, a consciência seria o Espírito Santo. Você já parou para pensar quantas das vezes você foi fazer algo e aquela vozinha diz assim, não faz isso. Não, é melhor não fazer assim. E nós depositamos isso como consciência, mas na verdade é a voz do Espírito Santo. Mas muitas das vezes fazemos o quê? Tampamos os ouvidos dizendo assim, quem sabe da minha vida sou eu. Eu vou fazer porque eu acho que é o melhor. E aí quando vem a consequência daquilo que eu fiz, eu peço para Deus, Deus me ajuda. Deus me perdoa. Deus, eu me arrependi. Deus, agora eu preciso de ajuda porque estão vindo os acusadores para me acusar, para me matar. Agora, Deus, o que eu vou fazer? Mas quando teve o momento de o Espírito Santo falar, nós não queremos ouvir. Porque temos a certeza do que vamos fazer. Só não queremos ter a certeza do que vamos receber em troca. Lembra aquele ditado que diz assim, se conselho fosse bom ninguém dava, mas vendia. Se todas as coisas que Deus falou para você, você seguisse ao pé da letra, você não teria errado a metade das vezes que você já errou. Mas a culpa é nossa. A culpa é da nossa carne. A culpa é porque queremos alimentar mais a nossa carne do que alimentar o nosso espírito. Alimentar o espírito é chato. Alimentar o espírito é um processo longo. Alimentar o espírito muitas das vezes vai contra a minha vontade. Mas alimentar a carne é mais fácil. A carne se alimenta de qualquer coisa. Qualquer erro, qualquer prazer momentâneo, isso a carne se alimenta. Mas o espírito é mais difícil. O espírito vai se alimentar da minha renúncia diária. Quando vi o pecado a bater a minha porta, me oferecendo um bom prato, eu recusar. Porque Satanás não força ninguém a comer nada. Ele oferece. Você come porque você quer. Ninguém é obrigado a abrir a boca, igual quando a gente faz com criança para forçar a comer e dizer assim, eu comi por obrigação. Não, você comeu porque você quis. Satanás te ofereceu e você foi e quis comer. Porque alimentar a carne eu vou precisar renunciar. E renunciar é tão difícil. Sabe aquele dia que você está de dieta? Né? Aquele dia que você está de dieta e você diz assim, hoje eu não vou comer nada que vai me tirar da dieta. E aparece só coisa boa para te ofertar. Todo mundo te oferece coisa. Os vizinhos falam assim, fulano, eu fiz uma pizza aqui e eu pensei em você, toma. Aquele feijão carregado, toma aqui. E você, olho grande, esquece a dieta e ó, pra dentro. Ainda fala assim, ai que delícia, estava muito bom. A renúncia é assim também. Vem pratos, vem tudo para te ofertar. E você, em vez de renunciar, diz assim, não, eu não quero, porque eu vou ficar no jejum. Não, queremos alimentar a nossa carne. Diz assim, manda aí que eu vou comer mais um pouquinho. Porque jejuar
Muitas das vezes nós até parece que vamos desfalecermos quando estamos jejuando. É uma luta terrível para jejuar. Fala a verdade. O dia que você tira para jejuar, você passa na prova ali, ó. Tudo é ofertado para você comer, o cheiro fica mais intenso. Tudo vem para você esquecer que você está no jejum. As palavras erradas vão vir à sua boca. Pensamentos que não era para vir, tribulações, tudo vai vir nesse dia. Porque você escolheu alimentar o seu espírito, não a sua carne. Sabe aquele dia que você disse, Deus, hoje eu vou tirar o meu dia para alimentar o meu espírito diante da tua presença. Pensa que Satanás vai sair correndo porque você disse isso? Ele vai se aproximar um pouco mais. Ele vai vir com aquele cacho de uva perfeito. Sabe aquele que foi encontrado em Canaã, aquele grandão? É aquele que vai ser ofertado para você. Aquele que vai te dar água na boca. Vai ser aquele dia que vai dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque quando eu resolvo tirar um tempo para alimentar o meu espírito, não significa que eu vou estar um dia bom, não. Não significa que vai ser fácil. Olha o que Jesus passou. Jesus tirou o dia para estar espiritualmente fortalecido. Ele estava onde? No monte. E depois ele foi para onde? Para o templo. Só lugares para alimentar o espírito. Monte, lugar de separação, de intimidade. Templo, buscar a face do Senhor. E olha o que veio para ele. Vieram buscar o acusar. Tentaram pegar de alguma forma para acusar Jesus. Então não fique pensando que o dia que você tirar para Deus vai ser o dia que você não vai ter acusações, não. Mas aí vai caber a sua escolha. Se você vai escolher santidade, se você vai escolher o pecado. Mas lembre-se que no final pode ter a morte te esperando. Talvez não dê tempo do seu arrependimento. Você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe o dia que alguém vai vir contra você? Se você soubesse, você passaria do outro lado só para não encontrar com a pessoa que viria contra você. Mas busque a santidade. Busque que quando alguém vier te acusar, você tem alguém para poder te defender. Tem um advogado fiel ao teu lado. Por mais que você possa errar, porque não estamos livres de errar, mas temos que buscar não errar. Porque se você permanecer no erro por livre e espontânea vontade, como você vai ter alguma defesa ao seu redor? Como eu posso dizer que você será defendido se não houver arrependimento? O Evangelho de Cristo é arrependimento. Não diz que somos perfeitos, não diz que Deus veio para aqueles que são perfeitos, para aqueles que não precisam de cura, mas a palavra de Deus diz que veio para aqueles que são pecadores e buscam arrependimento, aqueles que estão doentes e buscam a cura, porque tudo isso encontramos no Evangelho de Cristo, que é o próprio Deus. Mas isso eu preciso me arrepender. Não há evangelho sem arrependimento, não há cristão sem arrependimento, não há pessoa sã sem arrependimento. Não é porque hoje estamos sentados dentro de um templo que não precisamos nos arrepender das nossas falhas. Não é porque hoje estamos dentro de um culto que não precisamos falar para Deus, Deus me perdoa. Deus, por favor, eu sei que eu errei contra o céu, eu sei que eu errei contra o Senhor, mas eu sei também que eu posso buscar perdão, eu me arrependi. Mas para isso tem que ser sincero. E a sinceridade só pode ser demonstrada pela própria pessoa. Eu não posso demonstrar a sinceridade do arrependimento que é seu, mas eu posso mostrar arrependimento que é meu, sinceridade nisso que eu estou mostrando. Talvez você vai olhar para mim e vai dizer assim, isso é só da boca para fora. Mas eu não tenho que me importar com o que você vai dizer, mas eu tenho que me importar como que o mestre está olhando para mim, se ele está vendo arrependimento dentro de mim. Sabe como diz assim, Deus ainda busca verdadeiros adoradores, aqueles que buscam em espírito e em verdade. Então existe adoração falsa também dentro dos templos. Existe falsidade também no ser humano.
Nem tudo que sai da boca do ser humano pode ser dito que é verdade. Mas para Deus Ele sabe muito bem quem é. Ele pode desenhar, Ele pode entender aquilo que você não fala com os seus lábios, mas no seu coração passa na sua mente também. Por isso, para Deus não devemos nos esconder, mas devemos nos amostrar para o Espírito Santo dizer: olha, eu quero mostrar arrependimento, porque através do arrependimento terá perdão. Mas só pode haver perdão aquele que se arrepende. O ladrão na cruz se arrependeu e no final conseguiu o maior mérito. Tudo aquilo que ele não conquistou em vida, ele conquistou diante da morte, através de uma palavra de arrependimento sincero. Talvez durante a sua vida toda você vai errar e você vai ser acusado, mas o seu arrependimento somente para Cristo deve ser mostrado. Tenha arrependimento para que haja salvação. Eu não posso dizer que você não precisa se arrepender, mas eu tenho que te afirmar que você precisa se arrepender todos os dias com sinceridade e deixar a frase que ele deixou: vai e não peques mais. Vai e não cometa o mesmo pecado. Vai, continua sua trajetória, mas não volte a errar novamente. Vai, continua vivendo a sua vida, mas de maneira mudada, de maneira transformada, de maneira que edifique e glorifique o nome do Senhor. Eu não posso dizer que eu sou curada se eu não demonstro que não existe mais em mim uma ferida aberta. Mas eu tenho que mostrar que em mim só existe uma cicatriz, para demonstrar que um dia houve um ferimento, mas que hoje foi curado. Eu só posso demonstrar que eu não pego mais naquele pecado de estimação se eu mostrar que eu me arrependi verdadeiramente. Então vai e não peques mais. Eu queria pedir que por gentileza você se colocasse de pé nessa noite. Eu queria fazer uma oração juntamente com vocês. Mas essa oração não será uma oração de pedido, não será uma oração de prosperidade, não será uma oração dessa que nós fazemos em público. Mas eu queria te convidar agora a fazer uma oração, por mais que você não fale da boca para fora, mas que você expresse para o Espírito Santo de Deus que existe dentro de você. E você confessasse agora para Deus o seu pecado, diz assim: Deus, eu me arrependo e eu quero te pedir perdão, porque muitas das vezes nós dizemos para Deus assim: Deus, o Senhor sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca, você confessar, Ele quer saber o que você pensa, o que você quer, o que você almeja. Mas nessa hora eu quero te convidar a orar juntamente comigo através do perdão e pedir para Deus que nos perdoe, mas que mostramos arrependimento e peçamos ajuda ao Espírito Santo para não voltar a pecar mais. Deus, agora diante da tua presença, queremos, Espírito Santo, nos rasgar. Senhor, tirar toda a nossa capa, tirar todo o nosso eu, tudo aquilo, Deus, que nos transforma em pessoas soberbas, em pessoas, Senhor, prepotentes, pessoas, Senhor, que estão com uma capa, Senhor, de fingimento, pessoas, Deus, que muitas das vezes não quer demonstrar o que sente de verdade. Espírito Santo de Deus, queremos nesse momento nos mostrar o nosso interior, Deus, mostrar para Ti, Senhor, aquilo que nos faz nos arrepender. Senhor, nós pecamos contra Ti, Pai, muitas das vezes nós erramos, muitas das vezes, Senhor, pecamos e queremos, Senhor, fazer desse pecado um pecado de estimação, queremos, Senhor, fazer desse pecado algo rotineiro, queremos, Deus, nunca mais nos arrepender, Senhor, porque achamos que estamos certos. Mas a Tua palavra vem para confrontar o nosso ego. A Tua palavra, Senhor, vem para confrontar o nosso eu, o nosso achismo, Deus. E vem para mostrar que, na verdade, seremos libertos pela Tua palavra, que somente ali acharemos a verdade. Não é o que eu acho, o que eu penso, Deus, mas é aquilo que o Senhor pensa ao meu respeito, Deus. Por isso, Senhor, agora queremos mostrar o nosso coração para o Senhor.
Queremos mostrar, Senhor, nossa alma, queremos mostrar o nosso sentimento, nossas emoções. Senhor, se porventura tem algum pecado, Senhor, nessa noite que não queremos revelar, Senhor, no meio de todos, mas queremos revelar para o Senhor agora, porque a nossa consciência vai nos acusar, a nossa consciência vai mostrar onde erramos, Deus, e agora, Senhor, queremos ir até esse pecado onde nos escondemos, onde achamos que ninguém ia saber, mas o Senhor sabe, Deus, e queremos nos arrepender, te pedir perdão, e te pedir, Deus, que nos perdoa nesse momento, Senhor, queremos nos arrepender de verdade, queremos, Senhor, mostrar para Ti o nosso arrependimento verdadeiro, Deus, e queremos te pedir ajuda, Espírito Santo, ajuda, Deus, porque sabemos que a nossa natureza ela é pecaminosa, mas, Senhor, queremos te pedir ajuda, porque o Senhor pode nos ajudar a não voltar a errar mais, porque a Sua palavra mesmo diz, vai, não peques mais, Deus, e porque caminhamos contigo, queremos, ó Pai, permanecer fiel à Tua palavra. Queremos, Deus, nessa hora, Senhor, permanecer, ó Pai, com arrependimento sincero diante de Ti. E te pedir, Deus, que nos ajude a melhorar todos os dias. Nos ajude, Senhor, a permanecer, Senhor, com arrependimento das nossas falhas. Nos ajude, Senhor, a não pecar novamente. Nos ajude, Senhor, a não voltarmos a errar, Senhor. Porque errar é do ser humano, Deus, vai permanecendo o erro, é completamente uma burrice, Deus. Porque sabemos, Deus, que o Senhor pode nos perdoar. Sabemos, Deus, que Tu tens autoridade para perdoar os nossos pecados, Senhor. Mas precisamos nos arrepender. Precisamos, Deus, confessar diante da Tua face, Deus. Que precisamos, Senhor, novamente confessar a Ti que estamos errados, Deus. Jamais o Senhor erra, mas nós erramos o tempo todo, Deus. E por isso, Deus, queremos Te pedir perdão. Queremos, Deus, Te pedir perdão, Senhor, por aquele pecado que achamos que é pequeno, pelo aquele pecado que achamos que é médio, por aquele pecado, Senhor, que achamos que é grave, por aquele pecado, Deus, que achamos que é grande, Deus, porque nos Seus olhos, Senhor, não existe tamanho de pecado, porque pecado vai continuar sendo pecado. Mas, Deus, queremos nos arrepender de todos eles. Todos, Senhor, todos agora, Senhor, Te entregamos em Tuas mãos, dizemos, Deus, perdoa nossas falhas. Senhor, nós queremos, ó Pai, ser perdoados, mas também não queremos, Senhor, estar, Senhor, dispostos a perdoar, Senhor, e não acusar. Queremos, Deus, estar, ó Pai, de forma, Senhor, tão curada, Senhor, que venhamos, Senhor, para curar e para demonstrar, Senhor, a Tua cura, mas que não, ó Pai, estejamos com os dedos, Senhor, estendidos para acusar, Senhor, porque também necessitamos, Senhor, de perdão. Quem somos nós, Senhor, para estender a mão, Senhor, se estamos cheios de pecado, Deus, cheios de falha? E o Senhor, que seria o único, Senhor, Deus, que poderia acusar, nos perdoa, Senhor. Então, nessa noite, Deus, queremos nos arrepender. Queremos orar a Ti, Senhor, com o coração, Senhor, arrependido, com a alma, Senhor, contrita diante da Tua presença, e dizemos para Ti, Deus, perdoa, Senhor, nossas falhas. Pai, que nessa noite, Senhor, nós possamos, ó Pai, continuar diante da Tua presença, Senhor, agora, Senhor, santificados, purificados, Deus, remidos dos nossos pecados, porque nos confessamos diante do Teu Espírito Santo, que somente Tu és o Deus, Senhor, que pode perdoar pecados, e com tudo isso, Deus, queremos falar para o Senhor, Paizinho querido, Pai amoroso, aquele Senhor que perdoa nossos arrependimentos. Mas, Senhor, queremos nos arrepender diante de Ti, para sermos perdoados, Senhor, das nossas falhas e dos nossos pecados, Deus. Queremos, Senhor, nessa noite ser, Pai, santificados, Senhor, não porque somos melhores do que ninguém, mas porque nos arrependemos das nossas falhas e buscamos melhorar, Deus. Porque sabemos que buscamos o Santo dos Santos. E sabemos, Senhor, que diante de Ti nós devemos estar, Senhor, de maneira melhor e não pior. Mas se porventura, Senhor, nossa falha for exposta, Senhor, o Senhor tem capacidade para mudar a nossa história. O Senhor pode mudar, Senhor, tudo que nós fizemos, ó Pai, no nosso passado. Mas mudar, Senhor, o que faremos, ó Pai, no nosso futuro. Porque Tu és o dono do nosso futuro, Deus. E por isso Te pedimos, Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude a continuar, Senhor, essa caminhada, mas de forma melhor. Nos ajude, Senhor, a não pecar novamente, Senhor, mas nos arrependermos, Senhor, todos os dias. E trazermos, Senhor, a mudança, Pai, na nossa história.
aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, o Senhor seja concluída, porque o Senhor é fiel, Senhor, para começar a boa obra e para terminá-la, Deus. Então nessa noite, Senhor, nos arrependemos e já te agradecemos pela tua misericórdia, já te agradecemos, Senhor, pelo teu perdão, Deus, e com tudo isso te agradecemos pelo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Obrigado, Santíssimo Deus, porque o Senhor nos perdoa. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia e pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus.